Você está preso. Preso a uma lembrança, a um erro, a uma dor que insiste em te acompanhar. Não importa o quanto o tempo passe, algo dentro de você ainda segura o que já deveria ter sido solto. E é aí que começa o seu sofrimento. O passado virou corrente, e o futuro, uma promessa adiada. Mas os antigos estoicos já sabiam: nada nos destrói mais do que o apego ao que não podemos controlar. Insistir em manter o que já se foi é como remar contra um rio que já mudou de curso. Hoje, você vai aprender a arte mais difícil, a arte de deixar ir, sem drama, sem explicações, sem olhar para trás. Porque libertar-se não é esquecer, é decidir que o que passou não te comanda mais. E se você sente que precisa desse corte, dessa ruptura com o que te prende, fique comigo até o fim. Aqui você vai descobrir como a filosofia estoica pode ser a sua arma silenciosa para abandonar pesos inúteis, retomar o controle da própria vida e seguir leve. Aliás, se esse tipo de reflexão te ajuda, considere se inscrever e deixar o like agora. Isso me mostra que você valoriza esse tipo de conteúdo e me ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que também precisam soltar o que as impede de viver. Vamos começar. E lembre-se, deixar ir é um ato de poder. O fardo invisível, como o apego destrói em silêncio, com narrativa sombria, emocional e impactante. O fardo invisível, como o apego destrói em silêncio. Você acorda cansado, não porque não dormiu, mas porque sua alma passou a noite carregando o que já deveria ter soltado há anos. Feridas mal resolvidas, palavras que não foram ditas, culpa, raiva, medo, fardos invisíveis que ninguém vê, mas que te afundam a cada passo. E sabe o pior? Você já se acostumou com o peso, já confundiu dor com rotina, já se convenceu de que é normal sentir esse aperto no peito, esse nó na garganta, esse vazio constante. Mas o estoico enxerga a verdade nua. Ele sabe que muito do seu sofrimento não vem do que aconteceu, vem do que você se recusa a deixar ir. Marco Aurélio escreveu: a alma fica tingida com a cor dos seus pensamentos. E se tudo o que você pensa é mágoa, arrependimento e medo, a sua vida será pintada com as cores da dor. Você precisa soltar, mas antes, precisa admitir que está segurando, porque todo apego começa com uma negação. Eu superei, já passou, isso não me afeta mais. Mentiras que você repete para não encarar o que ainda sangra. Mas o estoico não mente para si. Ele se senta diante do caos e encara, aceita, entende, solta. E no momento em que ele solta, a dor perde o poder. Porque o apego é o combustível do sofrimento. Você não sofre pelo que passou. Você sofre porque ainda está lá, segurando a cena como se pudesse mudá-la com mais um pouco de dor. Mas a dor não muda nada, ela só te paralisa. Então, me responda, o que você está segurando com tanta força que já te arrancou a paz? É hora de soltar. Não com ódio, não com pressa, mas com a consciência de que você não pode seguir em frente enquanto ainda estiver acorrentado ao que te destruiu. Soltar é um ato de amor próprio. O que está fora do seu controle não é seu. Você sofre porque tenta controlar o que nunca esteve nas suas mãos, a atitude do outro, o que disseram sobre você, o amor que acabou, o final que você queria, mas não veio. Você estica os braços tentando segurar o vento, mas tudo o que consegue é o vazio. O estoico entende: aquilo que você não governa não te pertence. Epicteto disse: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. E essa distinção é o divisor de águas entre uma vida em paz e uma vida em ruínas. Mas você ainda insiste, tenta mudar o outro, forçar a narrativa, corrigir o que não depende de você, e no processo se perde. Porque quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais se afasta da única coisa que deveria dominar, si mesmo. Você quer que o outro reconheça, que o passado volte, que o erro se desfaça, mas isso não é escolha sua, é desejo. E o desejo, quando se torna apego, te transforma em refém. O estoico não deseja controlar o mundo, ele deseja compreender seu lugar dentro dele. E quando ele entende que não é dono das circunstâncias, ele se torna senhor das próprias reações.
Você não manda no que te acontece, mas manda no que faz com isso. É aí que mora a sua liberdade. Não em controlar tudo, mas em soltar o que te aprisiona e finalmente assumir as rédeas do que te constrói. Então pergunte-se, o que você está tentando controlar, que já deveria ter deixado ir? A resposta dói, mas liberta, porque no exato momento em que você aceita que isso não é seu, você recupera o que sempre foi: seu tempo, sua mente, seu poder. Soltar o controle é, na verdade, o primeiro ato de domínio verdadeiro, não sobre os outros, mas sobre você. Soltar não é fraqueza, é força bruta disfarçada de paz. Eles vão dizer que você desistiu, que se afastou, que ficou frio, que mudou. Mas o que eles nunca entenderão é que soltar não é um colapso. É uma decisão dolorosa, silenciosa e absolutamente necessária. Porque segurar é fácil, é instintivo, é automático. O corpo se apega, a mente se prende, o coração se ilude. Mas soltar exige força, não aquela que grita, mas a que suporta o vazio deixado pelo que você precisou abandonar. O estoico não solta porque é insensível, ele solta porque compreendeu o custo de continuar segurando. Ele sabe que existe um tipo de apego que não cura, não nutre, não ensina, só desgasta, só adia, só destrói. E ele escolhe, não mais. Marco Aurélio escreveu: desista da esperança de um futuro melhor e faça o que está ao seu alcance agora. Isso é soltar. Soltar a ilusão. Soltar a ideia de como deveria ter sido. Soltar o desejo de mudar o passado, o outro, o impossível. Você não solta porque está fraco. Você solta porque está forte o suficiente para aceitar. Aceitar que nem tudo que você ama vai ficar. Que nem tudo que você planejou vai acontecer. E que tudo que te prende, um dia, precisa ir. Você não está abandonando nada. Você está se libertando. De memórias que viraram correntes. De histórias que viraram prisão. De pessoas que só existiam na versão idealizada da sua mente. E no momento em que você solta, algo mágico acontece. Você não grita, não explica, não discute. Você apenas respira e sente o peso indo embora. É isso que eles nunca verão. Porque força de verdade não precisa de palco. Ela acontece no íntimo, no exato momento em que você escolhe paz, ao invés de provar um ponto. Soltar não é perder, é se reencontrar. Você está preso ao que já acabou. A maior prisão não tem grades, não tem muros, não tem carcereiro. Ela mora na sua mente e é construída, tijolo por tijolo, pelas coisas que você se recusa a deixar morrer. Um relacionamento que acabou, mas você revive todos os dias em pensamentos. Uma culpa antiga, que você alimenta como se um castigo mental pudesse apagar o erro. Um futuro que não veio, mas você insiste em lamentar como se isso trouxesse ele de volta. Você não vive o presente, você sobrevive num cemitério emocional, visitando túmulos do que já foi, acendendo velas para histórias que não voltam e carregando luto por versões de você mesmo que já nem existem mais. Mas sabe o que o estoico faz? Ele enterra. Ele aceita o fim, não com frieza, mas com coragem. Porque é preciso mais bravura para soltar um fantasma do que para continuar dançando com ele todas as noites. Epicteto diria: não é o que te acontece que te machuca, mas a opinião que você forma sobre isso. E a sua opinião sobre tudo isso que já acabou está te destruindo. Você romantiza o passado, você distorce o que foi, você ignora que o que mais te faz sofrer não está mais aqui. É só você, segurando ruínas, chamando de lar o lugar onde sua dor começou. Mas o estoico entende: nada floresce em terreno velho demais. Nada cresce onde só há saudade, raiva e arrependimento. Se você quer caminhar, precisa soltar esse cadáver emocional que arrasta com você. Você não precisa esquecer, mas precisa aceitar. Precisa olhar para trás, não com apego, mas com gratidão e fim. Porque enquanto você estiver preso ao que já acabou, a sua vida estará parada no mesmo ponto em que tudo desmoronou, e ninguém vai te tirar dali.
só você. A escolha é sua: reviver o passado ou recomeçar com tudo o que restou de pé. Aceitar não é se render, é retomar o controle. Eles confundem aceitação com fraqueza. Acham que aceitar é desistir, que é se conformar com a dor, com o erro, com a perda. Mas o estoico sabe: aceitar é um ato de poder, porque é só quando você aceita o que não pode mudar, que finalmente começa a mudar o que pode. Negar a realidade te mantém acorrentado. Lutar contra o passado te faz sangrar em batalhas que já acabaram, e insistir em controlar o incontrolável te destrói, lentamente, por dentro. Marco Aurélio escreveu: ama o que te acontece, porque nada acontece sem motivo. Não é sobre gostar da dor, é sobre não desperdiçá-la. Aceitar é olhar para a tragédia e dizer: eu não escolhi isso, mas escolho o que faço com isso agora. Porque enquanto você resiste, você não vive. Você apenas sobrevive em guerra com o inevitável. E nessa guerra, você nunca vence. Você apenas se esgota. Aceitação não é rendição, é libertação. É o momento em que você solta a corda e para de se enforcar com expectativas impossíveis. Você aceita que a pessoa foi embora, que o plano fracassou, que o tempo não volta. E a partir daí, você age com clareza, com presença, com força. Porque o que paralisa não é o que aconteceu, é o apego à ideia de que não deveria ter acontecido. Mas o estoico entende: a realidade não negocia. Ela só te oferece uma escolha: negar e sofrer, ou aceitar e crescer. Aceitar não é se curvar, é se levantar, mais consciente, mais firme, mais preparado. É o ato radical de dizer: eu não vou mais lutar contra o vento, vou ajustar as velas. E quando você faz isso, tudo muda, porque finalmente você está no comando da única coisa que pode controlar: você mesmo. Não há como avançar carregando o desnecessário. Você quer avançar, quer crescer, mudar, recomeçar. Mas olha para trás e está arrastando uma bagagem que não serve mais. Histórias vencidas, promessas quebradas, culpas que não têm mais sentido, expectativas que nunca foram suas. Você anda devagar, mas não é porque te falta força, é porque te sobra peso. O estoico sabe: o essencial é leve, o que te pesa não te pertence mais. Você já se perguntou por que ainda está tentando provar algo a alguém que foi embora? Por que insiste em manter conexões que só te drenam? Por que alimenta planos que já não fazem sentido, só porque teve medo de falhar? A resposta é simples: você tem medo de soltar. Porque soltar dói. É reconhecer que você perdeu tempo. É admitir que certas versões suas ficaram pelo caminho. É aceitar que algumas coisas não voltam e não deveriam voltar. Mas aqui está a verdade brutal: quem acumula demais apodrece por dentro, a alma sufoca no excesso, o espírito enferruja na estagnação. Você quer mudar sua vida? Então abra mão do que já venceu o prazo. Ideias, relações, hábitos, histórias. Sêneca dizia: a vida é longa se você souber usá-la. Mas você não vive, você carrega, e quem só carrega, não caminha. O estoico não acumula, ele seleciona, ele limpa o terreno, ele entende que para crescer, primeiro é preciso esvaziar a agenda, esvaziar o ego, esvaziar o peito do que já foi, para finalmente abrir espaço para o que pode ser. A sua vida não está travada por falta de oportunidade, ela está travada por excesso. Excesso de ruído, de passado, de distrações. Então escolha: continuar afundando no que pesa, ou renascer mais leve, mais claro, mais verdadeiro. Quem carrega demais, nunca voa. Você não precisa de mais. Você precisa do certo. Vivemos em uma era de exagero, mais metas, mais seguidores, mais produtividade. Mais. Mas ninguém para se perguntar: mas, para quê? Você está cansado, mas não sabe do quê. Está cheio, mas vazio por dentro. Porque o que te sobrecarrega não é a ausência, é o excesso do que não importa.
O estoico não busca quantidade. Ele busca a essência. Ele entende que ter tudo é uma ilusão vendida pelo ego e que o que realmente liberta é fazer menos, com mais consciência. Quantas vezes você disse sim só para agradar? Quantas vezes se obrigou a cumprir metas que nem eram suas? Quantos desejos você carrega, que foram plantados por outros? Sêneca dizia: é pobre não quem tem pouco, mas quem deseja mais e mais. E a verdade é essa. O que você precisa não é de mais coisas. É de menos distrações, menos ruído, menos falsos compromissos. Você precisa do que importa, do que te fortalece, do que te alinha, do que te move de verdade. O resto é peso morto. A organização não começa acumulando, ela começa escolhendo. E toda escolha tem um custo. Abrir mão é doloroso? Sim, mas é libertador. Porque quando tudo é importante, nada é. Você quer foco? Então elimine. Quer paz? Então selecione. Quer direção? Então diga não. Não ao que brilha, mas não nutre. Não ao que atrai, mas não serve. Não ao que te chama, mas não te honra. O estoico sabe, a simplicidade é a verdadeira abundância. É quando você olha ao redor e tudo o que ficou tem propósito, tem verdade, tem valor. Então pare de querer mais. Comece a desejar melhor. Porque a sua liberdade está no que você escolhe deixar de lado. Limpar o espaço é preparar o terreno da mente. Sua mente é como um terreno, fértil mas vulnerável. Se o solo está cheio de entulho, nada cresce. Se o espaço está ocupado por lixo emocional, pensamentos tóxicos e bagagens inúteis, a vida não floresce. O estoico sabe que antes de plantar qualquer semente, é preciso limpar. Não adianta querer colher liberdade se o terreno está tomado pelo caos. Limpar o espaço não é só organização física. É também um rito sagrado para a mente. É varrer as dúvidas que se acumulam. É expulsar as mágoas que pesam. É derrubar as paredes invisíveis da insegurança. Quando você limpa o espaço, cria espaço para o novo. Abre um campo de possibilidades. Deixa o silêncio falar, o foco crescer, a calma dominar. É no espaço limpo que você encontra clareza. É lá que as ideias verdadeiras surgem. E é ali que a transformação começa. Por isso, não tema o vazio. Ele não é falta. É o primeiro passo para a abundância. O estoico escolhe o que entra no seu terreno. Descarta o que não serve. E assim, com solo limpo, ele planta a vida que realmente quer. Você está pronto para limpar o que pesa? Para preparar o terreno da sua mente? O caminho para a liberdade começa no que você decide deixar ir. A disciplina da rotina, o ritual estoico do controle. No caos do mundo moderno, onde tudo grita por sua atenção, a rotina é o bastião da sua sanidade. O estoico não espera que a vida seja perfeita. Ele a molda com disciplina feroz, dia após dia. A rotina não é prisão, é ritual. É o aço que tempera sua vontade. É o palco onde você encena o domínio sobre si mesmo. Enquanto o mundo se perde na urgência, ele sabe que o verdadeiro poder está no controle do cotidiano, nas pequenas escolhas repetidas com obsessão silenciosa. Acordar com propósito, escolher o que alimentar na mente, executar as tarefas que constroem a liberdade. Não se trata de rigidez, mas de reverência ao tempo, seu recurso mais precioso. O estoico entende: quem domina o dia, domina a vida. E essa disciplina cria espaço para o que realmente importa, para a paz, para o foco, para a presença. Essa é a revolução invisível que muda tudo. Você está disposto a tornar a disciplina sua aliada? A transformar a rotina num ritual sagrado? Então comece agora. Cada pequeno ato conta. Cada escolha, uma declaração de poder. Sua vida não será mais refém do caos. Será a obra-prima da sua própria criação. Aceitar o fluxo. A sabedoria estoica da impermanência. Tudo muda. Tudo passa. Essa é a única verdade inescapável. O estoico não luta contra o fluxo da vida. Ele aprende a surfar nas ondas da impermanência. Não se apega ao que não pode controlar.
porque sabe que resistir é o caminho para o sofrimento. Aceitar o fluxo é entregar-se à realidade nua e crua, sem ilusões, sem resistências. É entender que a vida não é um castelo de cartas a ser protegido, mas um rio selvagem a ser navegado. Enquanto muitos tentam agarrar o que escapa, o estoico se liberta. Solta as amarras do passado, as expectativas do futuro, as dores que insistem em prender. Essa aceitação não é passividade, é força bruta disfarçada de serenidade. É o poder de quem sabe que o controle está apenas dentro de si mesmo. Quando você aceita o fluxo, cria espaço para a transformação verdadeira, para a paz profunda, para a liberdade absoluta. O segredo da vida está em deixar ir, em permitir que o novo chegue, em viver o agora com coragem e clareza. Você está pronto para aceitar o fluxo? Para abandonar o peso do que não pode ser segurado? Então, pare de resistir. Comece a fluir. A vida é um constante virar de páginas, e a resistência só trava seu progresso. Quando você aprende a deixar ir os medos, as mágoas, as expectativas, você se liberta para ser realmente quem nasceu para ser. Aceitar o fluxo é o último ato de coragem, o grito silencioso de poder interior. É abandonar o peso do passado para abrir espaço para o impossível acontecer. Não lute contra o inevitável. Domine-se, entregue-se e flua. Essa é a arte secreta dos estoicos, e pode ser a sua também. Se essa verdade ressoou em você, deixe seu like para fortalecer essa jornada. Inscreva-se no canal e ative as notificações para mergulhar ainda mais fundo na sabedoria que transforma. Compartilhe este vídeo com quem precisa libertar o próprio espírito. O impacto começa no silêncio, mas ecoa para sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!